Boa noite, estamos aqui com o Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. O seu tema é: o formato do seu corpo explica o funcionamento da sua mente. Colocando isso no. Sabe aquele livro para burros, para leigos? Coloca isso para leigos. Então, para leigos, é literalmente o nome do tema. Ao longo dos seus 5, 6 primeiros anos de vida, de todos nós, na verdade, o nosso corpo ele vai se desenvolvendo, o nosso sistema nervoso ele vai se desenvolvendo e vai reagindo a tudo aquilo que vai acontecendo com a gente. Então, tudo aquilo que a gente vai passando, as dores que a gente vai vivendo, os traumas que a gente vai sofrendo, vão moldando a nossa personalidade, o nosso jeito de ser. E a psicologia estudou isso já há algumas décadas e, com base nas pesquisas, nas descobertas que foram feitas, nós descobrimos que existem 5 traços de caracteres que moldam a nossa forma de pensar, sentir e agir. Essas formas de pensar, sentir e agir, elas vão se moldando nos primeiros 5 anos de vida e vão influenciando, inclusive, o formato do nosso corpo. Existem partes do nosso corpo que dependem exclusivamente da genética. A cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o tipo do nosso cabelo, isso depende só da genética. Mas existe uma outra parte do nosso corpo que vai sendo moldada de acordo com o ambiente em que nós passamos, em que nós vivemos quando éramos crianças. E isso determina as nossos principais recursos, nossas principais habilidades, digamos assim, e também as nossas dores existenciais. Então, nos 5 primeiros anos de vida, nós passamos por 5 principais dores existenciais. Nós sentimos rejeição, nós sentimos abandono, nós nos sentimos manipulados, nós sentimos que decepcionamos as pessoas e nós nos sentimos traídos, excluídos. E para combater essas dores, nós desenvolvemos 5 recursos, 5 superpoderes, para evitar que a gente sinta essas dores novamente. Então, para evitar que a gente se sinta rejeitado, a gente desenvolve o recurso da criatividade. Para evitar que a gente se sinta abandonado, a gente desenvolve o recurso da comunicação. Para evitar que a gente seja manipulado, a gente desenvolve o recurso da negociação e por aí vai. A gente vai desenvolvendo o recurso da organização, do planejamento, para evitar decepcionar as pessoas. A gente desenvolve recurso de agilidade, de produtividade, de força, para evitar que a gente se sinta trocado, excluído. E tudo isso tem direta relação com o formato do nosso corpo. Ou seja, pegando o meu próprio corpo como exemplo, eu tenho um corpo com formato mais atlético, mais proporcional, o que me dá características de ser uma pessoa mais ágil, mais competitiva, uma pessoa que é mais ciumenta e uma pessoa que gosta de vencer, que entra em jogo para ganhar. São características minhas. Se eu olhar, por exemplo, para o formato do seu corpo, Gabriela, eu consigo perceber que você é uma pessoa que tem uma alta capacidade de se conectar com as pessoas. Eu consigo perceber que você é uma pessoa que tem uma natureza inata de ser forte, de você conseguir fazer muita coisa, você planeja, você organiza, você se conecta, você convence, você negocia, e são recursos seus que você foi desenvolvendo desde a sua infância. E hoje talvez você consiga utilizá-los na sua máxima extensão, talvez não, dependendo do seu ambiente, dependendo de como você foi ensinado a lidar com tudo isso. Mas fato é que nós somos quem nós precisamos ser. E uma frase, um jargão que a escola que me formou defende é que você é quem você precisa ser. E não é certo acreditar que você pode ser qualquer coisa. Muitas vezes a gente escuta isso, principalmente no mundo do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, que você pode ser quem você quiser, você pode fazer o que você quiser, basta você ir lá, você modelar a pessoa, enfim. E na verdade não, porque se você é um tubarão, não dá para você voar como uma águia, se você é um leão, não dá para você nadar como um tubarão, compreende? Faz sentido para você? Faz. Bom, Deixa e eu fazer um. basicamente, diga. Tem uma coisa que está chamando muito a minha atenção.
Você está falando sobre o formato do corpo Diga. explicar o funcionamento da mente. E você tem vários divertidamente aí no seu Isso. cenário. Como Eu tenho. os Eu seus tenho. divertidamente funcionam? Como é que os seus divertidamente funcionam? Então, eu tenho os vestidamentos justamente porque eles servem muito bem para ilustrar a teoria dos 5 traços de caracteres, que tem nomes estranhos, mas a gente mantém o nome honrando os criadores, porque eu sou formado e certificado pelo Corpo Explica, que desenvolveu esse método. E a base da nossa premissa teórica é fundamentada em Freud, Reich, Lowy e Bert Hellinger. E eles desenvolveram nomes estranhos: o esquizoide, oral, psicopata, masoquista, rígido. Isso não tem Conheço nada a ver com todos. os transtornos, são os Já nomes passaram científicos todos por mesmo. aqui. Que mais tem Que a bom. gente? Vai, continua. E, como eu disse, o filme Divertidamente ele é muito interessante porque, apesar dele tratar de emoções, mas a forma como eles representam esteticamente as emoções é muito parecida com os formatos dos traços de caracteres que a gente defende. Então, por exemplo, o medo que tem um formato de corpo mais esguio, que é mais magro, que você consegue ver Olho mais as esbugalhado, quinas, as né? articulações, os olhos esbugalhados. Exatamente, ele tem os traços muito parecidos com o do traço de caráter esquizoide. A tristeza, por outro lado, como ela é mais redondinha, fofinha, né, mais emotiva, ela lembra o traço de caráter oral. Né? O masoquista lembra o raiva ali, que ele é quadradão, tem os dentes um pouco desalinhados, né? Então, falando dos meus divertidamente assim, falando aqui o meu mapa, eu sou 17% esquizoide, 17% oral, 18% psicopata, 13% masoquista e 35% rígido. Então, no geral, eu diria que eu sou uma grande nojinho, fazendo alusão ao filme, seguida da alegria, e aí logo depois vem o medo, a tristeza e por último raiva. É assim que os meus vestidamente funcionam. Então eu Os, tô os sempre ali meus são na nojinho, hum, depressão, raiva e medo. É, mais ou menos assim. Não, tem bem pouquinho de alegria, mas bem pouquinho mesmo. Mas agora, como entrou a ansiedade, aí vem ansiedade, nojinho. É, muito bom, muito bom. muito bom. Eu adoro esse filme. Eu Vocês acho ele ensina de uma forma tão leve, né? ensina. Eu já tinha visto o filme muito antes de conhecer a teoria dos traços de caracteres e é de uma profundidade, sabe? É de uma lição de vida. Tem uma cena que eu choro toda vez que eu vejo, que é a cena que tá a alegria tentando fugir daquele lugar lá, das memórias esquecidas, Sim. e ela encontra aquele amigo imaginário da Riley, e, e aí o amigo imaginário, cujo nome eu esqueci, ele percebe que eles estão tentando voar no carrinho, Aí só ele que ele é muito abandona. pesado quando ele está no carrinho, e aí ele precisa se sacrificar para que a alegria possa voltar para a central de comando e, cara, essa cena é de um simbolismo absurdo, porque ela fala da importância de deixar o passado para trás, de deixar aquilo que foi importante em um certo momento para trás, para você poder seguir em frente. E eu choro todas as vezes que eu vejo isso, Para mim, a cena porque. mais importante é quando a tristeza toca uma lembrança da alegria e a alegria briga com a tristeza. Mas no final, elas duas criam uma lembrança que é tanto alegre quanto triste, que é uma lembrança que Uhum, causa as duas coisas. Essa, para mim, é a mais importante do filme. é verdade, isso aí é muito boa também. E quando a alegria ela pega uma emoção que ela achava que era uma lembrança alegre, mas E ela ela, volta no passado e ela vê que começou triste, e foi graças à tristeza essa que a tristeza que gerou alegria pôde alegria. aparecer. Exatamente, é de uma profundidade, de uma beleza que, nossa, muito lindo, muito No lindo. filme E é 2 assim também. você já reparou no filme 2 que quando a ansiedade toma conta de tudo, a alegria percebe que ela fazia isso, que ela tentava tomar conta de tudo. Uhum, exatamente, exatamente. O que é bem o padrão do traço de caráter psicopata, que equivale à alegria, que é um traço controlador, né? Os traços de caráter psicopata e o rígido, como se fossem
a alegria e a nojinho são os traços mais controladores dos cinco que nós temos. Então, quando a pessoa tem um gráfico mais distribuído, assim, a tendência é que esses traços tendem a ficar no controle por mais tempo, justamente pela natureza inata deles, de, peraí, deixa eu controlar aqui. Seja pelo aspecto de você querer ser perfeccionista, seja pelo aspecto de você querer dominar mesmo. Você dominar a situação, dominar o que está acontecendo, dominar as outras pessoas. E a Quando Riley é um pouco dominadora, né? bastante, bastante. Ela está sempre ali Falou aí com uma arquitetando. ênfase. Falou aí com É uma aquilo, né? Um ênfase. controlador reconhece o outro. Quando a gente vê o filme, fica bem evidente. Não é à toa que a Alegria é a principal personagem ali que está comandando todo mundo e tentando deixar tudo em ordem, do jeito que Qual ela seria o acha que seu tem que principal ser. personagem? Então, dentro de mim, fazendo um comparativo com os traços de caráter, é a Nojinho, porque a Nojinho é aquela que se acha, aquela que, cara, eu sou a melhor do pedaço aqui mesmo, né? As invejosas não vão ter espaço comigo aqui. É assim, eu sou 35% nojinho, é muito nojinho para uma pessoa só. É muita informação. Você é 35% isso, 15% aquilo, que não sei o quê. Tô ficando meio perdida com tanto número. Tá ficando, mas depois a gente se acostuma. Assim, o legal é que com a ferramenta que a gente tem do mapa de caracteres, foi desenvolvido pelo Corpo Explica, uma ferramenta nacional brasileira, com muito orgulho, e já é ciência, porque tem artigo científico publicado nela, é que dá objetividade, a gente consegue metrificar os percentuais das pessoas. Então, quando eu digo que eu sou 35% rígido, 13% masoquista, eu consigo falar, cara, eu sou 48% perfeccionista. Eu tenho 70% de razão e 30% de emoção. Literalmente, eu sou 70% racional e 30% emocional. E quando você recebe essas informações, as coisas fazem sentido, porque, sinceramente, eu passei a maior parte da minha vida achando que eu era um psicopata, não no sentido traço de caráter, no sentido doentio, porque eu pensava, cara, não é possível, porque eu sou. Todo mundo fala que eu sou frio, todo mundo fala que eu não tenho sentimento, todo mundo fala isso, aquilo, apesar de eu ter a minha parte de razão, mas era aquela parte da razão que Gente. dá intensidade para as coisas que eu penso, que eu sinto, né? Mas na maior parte do tempo, assim, tipo, eu analiso as coisas friamente mesmo. E quando eu tive acesso ao meu mapa, eu falei, tá, então eu sou assim, eu não sou normal, eu não sou de outro mundo, eu só sou 70% racional, sabe? Que bom que eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhum transtorno, dá Me uma desculpa, paz de eu espírito. ri e não podia ter rido, porque tem que Não, manter não, a sem postura problemas. profissional aqui, me desculpa. Não, Mas é que não precisa se você falou desculpar, com uma não. convicção que eu achava que eu era psicopata. E, gente, eu nunca ouvi ninguém assumir que achava que era psicopata. Ninguém, olha, que eu já passei por psicopatas e ninguém assume. Porque quando a gente convive com pessoas que são diferentes da gente, eu sei que isso é uma coisa óbvia, mas óbvio precisa ser dito. Nós convivemos com pessoas diferentes. E quando você convive com pessoas que são diferentes e diferentes de um jeito que é muito diferente, você começa a olhar para você e pensar, cara, não está batendo. Tipo, eu não enxergo o mundo da forma como essa pessoa enxerga o mundo. Será que tem alguma coisa de errado comigo? Será que eu não sou normal? Enfim, é, a gente começa a se fazer esses questionamentos. E hoje além de eu saber quem eu sou, além de eu me aceitar do jeito que eu sou, de eu me amar, de eu ter prazer agora em saber que, cara, essas são as minhas habilidades, esses são os meus recursos. É por isso que eu tenho, às vezes, essa paranoia de não querer confiar nas pessoas e tal. Tô me Tudo identificando, isso foi tá dando explicado quando eu merda. fiz a minha análise de minha análise corporal. E foi uma coisa tão revolucionária que eu pensei, cara, eu quero trabalhar com isso. E aí eu me formei para ser um analista corporal e também poder entregar essas respostas para as pessoas. E é libertador, cara. É libertador você poder viver num mundo em que você sabe que você pode ser do jeito que você é e a pessoa com quem você é casado pode ser de um jeito completamente diferente e os dois conseguem viver harmonicamente. Que a minha mulher, ela é completamente diferente de mim. A minha mulher é muito mais emocional, ela é muito mais emotiva, ela é muito mais intensa. E E se você eu é não frio. soubesse do mapa dela,
eu sou mais frio, sou mais na minha, eu sou mais desconfiado, eu sou mais competitivo. Com E, ela? assim, Você é assim, no competitivo com geral, ela? né? Com ela eu não sou competitivo, com ela não. Pelo Com menos ela isso. a gente tá ali na parceria, né? O casamento funciona. Mas no geral, eu sei que eu vou me comportar de um jeito, ela vai se comportar de outro, e eu não vou exigir dela algo que ela não pode entregar, e ela não vai exigir de mim algo que eu não posso entregar, Mas sabe? Isso quando. é uma das Segura coisas isso, mais segura lindas isso. do Quando você Diga, teve esse diga. amadurecimento de você entender que o outro não vai te dar aquilo que você espera? Olha, eu sempre tive um pouco dessa consciência, porque eu sempre me interessei por desenvolvimento humano, áreas da psicologia e como a mente funciona, etc. Mas, principalmente em 2022, quando eu passei pela minha análise corporal, quando eu entrei em contato com esse conhecimento, de eu perceber realmente a fundo quão diferentes podem ser as pessoas, as combinações dos traços das pessoas, e ver que, cara, existe uma pessoa que pode ser muito ágil, muito veloz, muito competitiva, a outra pode ser muito criativa, muito negociadora, a outra pode ser extremamente cautelosa, planejadora, organizada, e existem milhares de combinações possíveis. Quando eu tive contato com isso, eu passei a me respeitar muito mais e passei a respeitar o outro muito mais. Porque agora é literalmente eu tenho o superpoder de eu olho para a pessoa e eu vejo, essa pessoa, ela é uma pessoa que vai querer se comunicar mais, ela vai querer se comunicar menos. Essa pessoa vai estar mais aberta a receber um abraço, essa não, essa vai preferir receber só um aperto de mão. Essa pessoa, ela gosta de ser reconhecida, ela gosta de aparecer e tudo mais. A outra não, a outra quer ficar no canto dela, a outra, sabe, quer ficar invisível ali e tchau. Então, hoje eu consigo perceber isso e eu consigo respeitar muito melhor as pessoas. Eu consigo compreender que essa pessoa aqui, ela está precisando falar porque ela precisa falar para pensar e para ver sentido nas coisas, porque para ela só faz sentido se ela sentir. E para outra não, para outra vai ser uma pessoa altamente racional, fria, calculista como eu, e a gente vai ter uma conexão mental e uma velocidade absurda. Então, é muito lindo isso, é fascinante, sabe? Fascinante. Um dia eu acredito no mundo em que todos terão seus mapas de caracteres e saberão desde criança como eles funcionam para poder se amarem do jeito que são, poder se respeitarem do jeito que são e também compreenderem o outro, de pensar, não, peraí, ele funciona desse jeito, vamos dar o tempo dele e tudo Você mais. tem o link desse mapa? Porque eu vou botar na descrição do vídeo. Vai que as pessoas se inspiram e começam a fazer. Então, o mapa, ele é uma ferramenta usada por nós, analistas corporais, quando nós atendemos os clientes. Ah, Né? perdão. O cliente chega Desculpa. até mim, não, não, você não sabia, normal. O cliente Mas chega dei até uma mim, mancada aqui enorme, né? não, que nada, é algo que precisava ser dito, mas a pessoa chega até nós, ela quer resolver algum problema, ela quer se conhecer melhor, ela quer resolver alguma questão, e o mapa de caracteres é a ferramenta pela qual a gente acessa a pessoa. Porque, diferente de outros processos terapêuticos, né, ou de desenvolvimento humano, a pessoa precisa falar para você saber como é que ela funciona. E aqui não, aqui eu só preciso estar na frente da pessoa, de cabeça aos pés. Eu olho você por meia hora, faço o seu mapa, e aí depois eu começo a te explicar. E sem você abrir a boca falando uma palavra, eu começo a falar, você é uma pessoa mais racional, ou então mais emocional, você funciona assim, você é tantos por cento de pensar, tantos por cento de sentir, Você tantos por só cento de olha para a agir. pessoa? O procedimento é assim: eu começo, eu olho para a pessoa, e aí eu analiso cada parte do corpo dela. A gente tem um método para isso, né? Então eu pontuo cada parte do corpo. Quando eu terminar de pontuar, eu tenho um mapa da pessoa, que vai dizer: você é 15% esquizoide, 20% oral, 30% psicopata, por aí vai. E aí, com base nesses dados, eu começo a explicar para a pessoa o que isso significa. Eu falo, você ter tantos por cento desse traço significa que você é uma pessoa mais racional, mais emocional, você tem uma habilidade maior em se comunicar, em se conectar com as pessoas, ou então você pode planejar, organizar, ter força para fazer muita coisa.
Posso né? E aí chutar eu uma falo pessoa e os você pontos, avalia? Uma pessoa assim chu- qualquer? Posso chutar chutar? uma pessoa, É, chutar uma é, pessoa e você avalia de acordo com essa sua tabela? Posso chutar uma pessoa qualquer? assim, se eu souber quem é a pessoa, eu posso Você dar uma olhada sabe. rápida e a Donald Trump. gente. Cara, o Donald Trump, deixa eu dar uma pesquisada aqui só para ver a foto dele. Vamos lá, a imagem do Donald Trump. Vendo a imagem do Donald Trump, estou aqui com uma foto do busto dele, né? Fazendo uma análise rápida, assim, superficial, porque na análise completa é literalmente Não, da é cabeça aos superficial pés. mesmo, só pra gente ver que Mas, você é bom mesmo no assunto. tá, uma análise superficial. Eu vejo, eu vejo traços relativamente bem distribuídos, mas os que mais me chamam a atenção são o oral, o masoquista e o psicopata. O que isso significa? Significa que pelo oral ele é uma pessoa que tem uma capacidade de conexão e de conexão e de contato com as pessoas. É alguém que se conecta quando ele fala. Sabe quando a pessoa fala com os olhos? No oral tem isso. Tipo, você vai na alma da pessoa e, tipo, caramba, eu tô com você, eu tô te acompanhando. Além disso, tem o psicopata, que é um traço também ligado à argumentação no sentido de convencimento. Então, o psicopata é um ótimo negociador, um ótimo articulador, um ótimo líder, uma pessoa que sabe liderar, sabe convencer, sabe argumentar. Quando você junta o oral e o psicopata, então, nem precisa falar que é uma pessoa altamente persuasiva que consegue. É a pessoa que tem lábia, sabe? A pessoa que tem lábia. Quando você junta oral e psicopata, é a pessoa que tem lábia, porque às vezes a pessoa pode falar coisas que nem fazem sentido, só que entrou no teu coração. E aí, se a pessoa ainda fala coisas que fazem sentido, cara, aí fechou. E o masoquista dá a ele capacidade de organização, de planejamento, de força, porque o masoquista ele é Olha, um traço que tem força para aguentar o trampo. Quando você olha para uma pessoa que vê aquela pessoa assim mais parruda e tal, tipo, cara, essa aguenta? Então, ele tem muito desse traço quando eu olho para o rosto dele. Então, quando caramba, você junta esses três principais traços, você vê que ele é uma pessoa forte, que aguenta o tranco, que tem uma capacidade de liderança, de argumentação, de convencimento, e ele se conecta com as pessoas. tô impressionada. Então, pois é. Tô impressionada. Você não conhece Donald Trump? Não, pô, eu sei que ele é o presidente dos Estados Não, Unidos, então, sei que tipo, ele é já que foi milionário, mas assim, não conheço a história pessoal dele. eu conheço a história pessoal e você acertou bastante. Vamos só mais um. Vamos, Viola Davis. Viola Davis. Ok, Viola Davis. Tá, Viola Davis. A Viola Davis, ela, olhando assim para o busto dela, eu vejo mais os traços oral, psicopata e rígido. Um pouquinho do esquizoide só, mas predominantemente o oral, psicopata e o rígido. E o que isso significa? Assim como eu falei com o Donald Trump, o oral, a questão da conexão, a questão da comunicação, uma pessoa que se conecta, mas o psicopata, principalmente o olhar dela nas fotos, você vê que é aquele olhar mais avaliador, sabe, a pessoa que entra na tua alma, então isso dá a ela uma alta capacidade persuasiva também, de articulação, de negociação, uma líder nata, um, uma pessoa que. Psicopata é aquela pessoa que gosta de convencer. Uhum. Principalmente é a pessoa que não gosta de perder. Assim como o rígido é uma pessoa mais controladora, então ela não gosta de perder. Ela, se for para ter uma troca, tem que ser uma troca justa, e se for uma troca desigual, ela tem que ganhar. E a rígida, porque você percebe uma proporcionalidade e uma
uma sedução, sabe? O rígido tem isso da simetria, da proporcionalidade, da sedução. Isso faz dela uma pessoa competitiva, uma pessoa ágil, uma pessoa que também só entra em jogo para ganhar e é determinada, assim, tipo, cara, se eu não sei que eu Perfeito. vou ganhar esse jogo, eu nem vou entrar. E aí, quando eu entro, maluco, eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. Isso aí. Agora, para finalizar, por que que as pessoas devem fazer essa avaliação com você? 5 motivos. É, 5 motivos. Primeiramente, porque se ela tiver qualquer questão circunstancial, qualquer problema atual que ela esteja vivendo, por meio desse método, eu consigo trazer as respostas para ela. Essa é a terceira parte da análise que eu não tinha comentado. Primeiro, eu explico como a pessoa funciona, e aí depois ela me apresenta alguma questão, tipo, cara, eu tô com dificuldade de emagrecer, eu queria ganhar mais dinheiro no trabalho, eu tô travado aqui na carreira. E aí é nesse momento que a pessoa fala, porque aí eu tenho que investigar, tipo, tá, me fala como é que tá a sua vida e tal, o que que tá acontecendo. E aí eu consigo fazer engenharia reversa, ver qual traço que ela tem que estar tá vivendo de uma forma disfuncional, ou seja, não está usando o recurso dela, e aí eu dou uma ação, um direcionamento para falar, ó, esse traço aí está na dor, ele está vivendo de uma forma disfuncional. Ou seja, você está se sentindo rejeitado, abandonado, manipulado, você está sentindo que está decepcionando alguém, você está se sentindo excluído, e dor e recurso são como uma moeda. Ou você usa o recurso ou você está na dor. Então você precisa usar o recurso da sua criatividade, da sua comunicação, da sua negociação, do seu planejamento, da sua agilidade. E eu dou esse direcionamento no final do atendimento. Então, primeiro motivo, cara, eu tô com um problema e até agora eu não consegui resolver de nenhuma outra forma. Com análise corporal, a gente pode resolver isso. Outro motivo, autoconhecimento. Às vezes você pode simplesmente ter a curiosidade de se conhecer melhor, de saber como você funciona. Assim como eu, às vezes você acha que você é um psicopata, enfim, e você fala, cara, será que é isso mesmo? Tipo, será que eu não tenho sentimentos? E aí, eu ainda não fui um psiquiatra, não fui um psicólogo, mas sei lá, deixa eu ver se eu só sou racional demais. Às vezes pode ser isso, cara. Às vezes você está preocupado com, porque você convive com pessoas muito diferentes e as pessoas não te entendem. E aí você vai passar a se entender e vai desencanar. Outro motivo, você pode aprender a viver de uma forma mais leve, porque ainda que raramente você não tenha nenhum problema, a partir do momento que eu falar coisas para você sobre coisas que você nunca ouviu e coisas que às vezes você nem sabe que você tem, você pode descobrir assim como hackear a sua vida, sabe? Porque tem coisas que eu ouvi da minha análise que eu demorei 1, 2 anos para cair a ficha e perceber, caramba, a analista estava certa, realmente eu tenho isso, realmente eu sou assim, realmente eu tenho essa capacidade, só que estava tão adormecida, eu estava tão na dor que eu não conseguia explorar isso, eu não conseguia jogar isso para o mundo. O que mais? Às vezes você pode querer saber também o, como você funciona para você conseguir se relacionar melhor com as outras pessoas. Então, às vezes é, em você você pode não ter nenhuma questão, pode não ter nenhum problema, digamos assim, mas você pode ter alguns desafios de relacionamento, de convivência, e você não entende por que isso acontece. E quando eu te explicar como os tipos de funcionamento das pessoas no geral funcionam, você vai compreender o porquê que seu chefe funciona daquele jeito, porquê que a sua mulher é daquele jeito, porquê que seu filho faz isso, porquê que a sua prima faz aquilo. E aí a conta fecha. Você fala, ah, tá, ela é mais oral, ele é mais psicopata, ele é mais rígido. E aí você para de ter problemas desnecessários com as pessoas, você respeita melhor as pessoas. Assim, acho que esses são os principais benefícios que me vêm à mente quando eu penso, por que fazer uma análise corporal? Eu nunca teria pensado em fazer uma análise corporal até conversar com você agora. Agora eu tô aqui cheio de ideias, fervendo assim. Não, eu acho que eu sou mais oral, eu acho que eu sou mais psicopata, acho que eu sou mais isso. Tô aqui já assim, eu vou sair daqui marcando uma análise corporal.
Porque é uma coisa, é porque as pessoas não têm muito acesso à informação. Porque é uma coisa que, assim, se as pessoas soubessem mais, como eu vou divulgar esse vídeo, já te falei em todos os locais que eu vou divulgar, se as pessoas soubessem mais o poder que isso tem, que isso pode transformar na vida das pessoas, elas com certeza fariam. Eu nem sabia que, Com desculpa, eu certeza, nem com sabia que essa certeza. profissão existia. Desculpa, não É, sabia. não, não precisa se desculpar porque é nova. Isso aí foi criado há 5 anos, sabe? É uma coisa recentíssima. E é algo que só devem existir alguns poucos milhares de analistas corporais no mundo. Então, é algo novo, é algo recente, é algo nacional brasileiro. E o Corpo Explica, que é a empresa que criou o método, a empresa que me formou, me certificou, ela está formando cada vez mais analistas, ela está divulgando isso cada vez mais, está lançando isso para as empresas. Então, gente, vocês vão ver que no futuro não vai existir um setor de RH que não tenha um analista corporal. Isso é muito Porque verdade. o RH ele vai ver a pessoa e vai falar, olha, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa mais criativa, não adianta você querer fazer ela executar coisas, porque ela é uma pessoa do criar, e vice-versa, tipo, a pessoa vai querer um vendedor, e aí a pessoa vai querer um vendedor, eu vou procurar quem? Cara, eu vou procurar uma pessoa mais oral, uma pessoa mais psicopata, uma pessoa que naturalmente já tem um recurso de comunicação, convencimento mais aguçado. Só que hoje em dia não, hoje em dia as pessoas elas fazem questionário, elas veem comportamento, e comportamento é uma coisa que todo mundo pode treinar, mas elas não veem funcionamento. E o funcionamento é o pai do comportamento. Você pode mudar comportamento, mas se você forçar um comportamento à força por muito tempo, e ele for contra o seu funcionamento, você vai ficar ruim, você vai ficar mal, sabe? Vai ter o famoso E burnout, né? exatamente, exatamente. Então tem muitas pessoas que se forçam a estar em posições de liderança, de execução e tal, então, na verdade, cara, a pessoa só quer se a pessoa que quer executar, ou então a pessoa só quer estar num local em que ela possa criar em paz, ou a pessoa só quer se conectar com as pessoas, sabe, vendendo na ligação e tal. Quando o mundo tiver acesso a isso de uma forma muito mais ampla, as pessoas elas vão ter mais paz, sabe? Porque você vai para o seu trabalho sabendo que lá você está exercendo exatamente aquilo que faz bem para você, que você não vai para um local que vai te torturar, que você não vai para um local que vai fazer mal para você. Porque, pô, você pega uma pessoa que é mais oral e aí bota ela num cubículo afastada de todo mundo. Cara, essa pessoa vai sofrer tremendamente. E às vezes ela sofre tanto porque ela passou tanto tempo isolada na vida dela que ela não sabe o que é se conectar com pessoas, que quando eu falo para essa pessoa que ela precisa se conectar com as pessoas, ela rejeita, ela fala, não, mas eu fiquei sozinha a vida inteira. Eu falo, mas é por isso que você não está bem. Você ficou sozinha a vida inteira, você não foi feito para ficar sozinha. Você precisa estar com pessoas. Quando você Cara, fica com pessoas, você fica melhor. o mundo precisa saber dessa profissão, o mundo precisa saber dessa entrevista. Foi um prazer entrevistar você. Eu tô chocada com tanta informação, tô absorvendo aqui aos poucos, mas foi um prazer entrevistar você, Alexandre. Eu te agradeço, Gabriela. É aquilo, né? A sorte sempre encontra a gente trabalhando e nada é por acaso. Eu faço parte de uma tribo que se chama Aliança Divergente e a gente diz, é o de repente que acontece. De repente, as oportunidades chegam, de repente a gente conhece a pessoa, de repente o resultado vem. E eu sou muito grato pela oportunidade, eu sou muito grato por estar aqui e que esse possa ser o início de uma ótima história. A gente se vê. Tchau, tchau.